12 de junho de 1944. Normandia, França. O oficial Hans Weber se agachou em uma casa de fazenda destruída enquanto as rajadas de artilharia americana se aproximavam a cada explosão. Em meio à fumaça e aos escombros, ele escutou não o rugido dos projéteis, mas um som diferente. O ronco mecânico profundo de motores, centenas deles, milhares. Um coro interminável que parecia brotar da própria terra. Weber sempre ouvira que as fábricas americanas eram ineficientes, com operários preguiçosos e máquinas rudimentares. Ele rira dos filmes de propaganda que zombavam das linhas de montagem de Detroit. Mas agora, com o solo tremendo sob seus pés e o horizonte tomado por tanques Sherman que se estendiam até onde a vista alcançava, o riso secou em sua garganta. Naquele instante, cercado e superado em armamento, ele compreendeu uma verdade que o Reich se recusara a admitir. Aquilo não era mais uma guerra. Tratava-se de uma disputa entre indústria e ideologia, e o resultado fora selado muito antes do primeiro disparo. O cheiro metálico da cordita invadiu os pulmões de Weber. Ao seu redor, seus companheiros de esquadrão murmuravam orações na escuridão. Do lado de fora, o avanço americano prosseguia com a mesma inexorabilidade de uma linha de produção fabril. Metódico, implacável, exato. Semanas antes, Weber zombava desses mesmos soldados, os chamava de fracos e afirmava que eles não sabiam lutar sem suas máquinas. Agora, ao ver outra onda de caminhões surgindo pela poeira, todos idênticos uns aos outros, ele percebeu que as máquinas não eram um apoio. Elas eram o cerne da questão. A América não viera para uma guerra convencional. Viera para mostrar o que o poder industrial de verdade significava. E a Alemanha, apesar de todo o seu orgulho marcial, chegara com fuzis a uma batalha de fábricas. A propaganda fora tão persuasiva ao longo de 1943 e no início de 1944 que os soldados alemães absorviam aquelas narrativas repetidas até virarem crenças inabaláveis. A América era uma nação miscigenada, dividida por raça e classe, incapaz da coesão necessária para uma guerra total. Seus trabalhadores, mimados por salários altos e conforto, não tinham garra. Suas fábricas, embora muitas, careciam da precisão e da qualidade da engenharia alemã. Os números contavam outra história, mas poucos soldados alemães tinham acesso a eles. Somente em 1943, as indústrias americanas fabricaram mais de 85 mil aeronaves. A Alemanha produziu cerca de 25 mil. Os Estados Unidos botaram no mar 27 porta-aviões naquele ano. A Alemanha não teve nenhum. Os estaleiros americanos entregavam um novo navio Liberty a cada 42 horas, em média. Alguns saíam da linha em apenas 24 horas, soldados por operários que meses antes eram fazendeiros e lojistas. Weber ouvia o ronco constante dos motores dos navios, forte, confiável, cada um transportando montanhas de suprimentos sem interrupção. A dúvida se transformou em certeza. A Alemanha não podia competir com isso. A guerra não se resumia mais a bravura ou estratégias. Era sobre quem construía mais e mais rápido e mantinha tudo funcionando. Ao chegarem ao porto de Boston, as últimas ilusões dos prisioneiros se dissiparam diante dos docas intermináveis e das gruas que revelavam um poder industrial, além de qualquer preparo da propaganda. Os cais se estendiam por quilômetros. As gruas operavam dia e noite, carregando navios em ciclos sem fim. Armazéns se erguiam imponentes à beira-mar, enquanto trens descarregavam cargas já destinadas a novos frontes. Parado junto aos outros prisioneiros, Weber escutou Müller sussurrar: Maine, como lutamos contra isso? Ninguém respondeu. Não restava resposta a dar.
A viagem de trem para o oeste proporcionou milhares de quilômetros de lições. Pelas janelas gradeadas, os prisioneiros avistavam fazendas que se perdiam de vista e fábricas trabalhando sem parar. Rodovias, lotadas de carros civis, transbordavam enquanto a guerra graçava no exterior. "Cadê as filas de racionamento?" perguntou um soldado. Weber, observando as usinas iluminadas de Chicago, viu uma produção que eclipsava qualquer coisa que a Alemanha pudesse realizar. A percepção pesou sobre os prisioneiros como uma sombra densa. Eles haviam enfrentado uma nação que ainda não fora levada ao limite de suas forças. Americanos continuavam dirigindo carros e comendo bem, ao passo que as fábricas abasteciam campos de batalha distantes. A Alemanha exigia sacrifícios, mas ficava para trás. A América simplesmente acionava suas linhas de montagem e deixava o ímpeto industrial ditar os resultados. No Camp Stark, em New Hampshire, a realidade mudou de novo. Os barracões eram simples, mas secos, aquecidos e organizados. Colchões macios forravam as camas, os banheiros ficavam limpos e a rotina substituiu o caos. Após anos de privações no fronte, o acampamento parecia estranhamente acolhedor, destacando contrastes que Weber jamais imaginara encontrar na prisão. As refeições finalmente derrubaram as resistências remanescentes. O café da manhã trazia ovos, bacon, torradas e café de verdade. Almoço e jantar incluíam sopa, carne, legumes e até sobremesa. As porções superavam o que se via em tempos de paz. Weber engordou 15 quilos em poucos meses, assim como muitos prisioneiros, e se perguntou como uma nação em guerra podia alimentar inimigos melhor do que suas próprias famílias em casa. A resposta estava ao seu redor. A agricultura americana, mecanizada de forma que a Alemanha nem sonhava alcançar, gerava um excedente impressionante. Tratores e colheitadeiras substituíam o trabalho braçal, nutrindo tanto aliados quanto prisioneiros. Essa eficiência zombava das ideologias. Logo veio a designação de tarefas, distribuindo os detentos por fazendas e acampamentos, onde o esforço era intenso, mas bem organizado. Eles recebiam salários modestos e uma rotina disciplinada. Weber laborou em uma propriedade em New Hampshire, sob o comando de Johnston, um agricultor rígido, porém justo, que lhe confiou máquinas e deveres sem qualquer intimidação. Numa tarde, Johnston indagou: "Você lutou na França?" Weber assentiu. Johnston deu de ombros. "É um assunto duro, mas agora você está aqui. Melhor aproveitar ao máximo." Foi só isso. Nada de discursos sobre democracia, nem palestras propagandísticas, apenas um reconhecimento direto da situação e ênfase no serviço imediato. Era algo tão tipicamente americano que Weber quase soltou uma risada. Na Alemanha, tudo girava em torno de ideais. Ali, as crenças ficavam em segundo plano, diante da necessidade de realizar as coisas. A revelação cultural surgiu de forma gradual, mas impactante. As autoridades do campo permitiam jornais editados, porém atualizados. Os prisioneiros tomavam conhecimento dos avanços do dia-a-dia, do progresso das tropas americanas pela França. Eles viam as estatísticas de baixas e ficavam atônitos com a franqueza dos EUA em relatar suas perdas. A propaganda alemã teria ocultado esses dados ou os transformado em triunfos. Bibliotecas surgiram. Livros em alemão, escolhidos com cuidado, mas de uma variedade surpreendente. História, filosofia, ciências, até literatura proibida pelos nazistas. Weber se pegou relendo Gertrude, relembrando como a cultura alemã fora antes de o Reich a distorcer em algo irreconhecível. A música resgatou a alma de alguns homens. Um violinista chamado Klaus Schmidt montou uma pequena orquestra. As autoridades forneceram instrumentos de verdade, não improvisos de prisão. Em poucas semanas, o grupo executava Beethoven e Mozart para os companheiros de cativeiro
e visitantes americanos curiosos. Schmidt chorou na estreia da Nona Sinfonia. Achei que nunca mais ouviria isso, disse ele. Pensei que a guerra tivesse destruído a beleza, mas aqui, num campo de prisioneiros em New Hampshire, a beleza persistia, florescendo. Até as divisões entre os prisioneiros se acentuaram com o passar dos meses. Nazistas ferrenhos como Hamann Müller se agarravam às convicções com fervor desesperado. Formavam bandos, impunham regras, castigavam quem demonstrasse simpatia excessiva pelos americanos. Um jovem detento chamado Peter Vogel cometeu o erro de agradecer a um guarda em inglês. Naquela noite, apanhou no banheiro. Você esquece quem é, sibilou Miller. Esquece o que eles representam. Mas Weber começava a não esquecer nada. Ele revivia tudo o que a propaganda o fizera apagar. Lembrava que era possível existir sem terror constante, que a produtividade não dependia de violência, que a força surgia não ao ameaçar os próprios, mas ao motivá-los a se esforçarem por vontade própria. Os guardas americanos percebiam as tensões internas, mas interferiam pouco. Deixavam os alemães se autogovernar, observando para identificar líderes. Tratava-se de uma operação de inteligência discreta, camuflada como indiferença amigável. Ao estudar a hierarquia prisional, os EUA descobriam quais detentos ainda eram fanáticos perigosos e quais já duvidavam. Weber se via entre os intermediários em ascensão, que não estavam prontos para adotar a América, mas não podiam ignorar o evidente. Cumpriram turnos, alimentaram-se e, em silêncio, questionavam o pós-guerra, se ainda desejariam voltar para casa. O inverno trouxe liberdades imprevistas. O campo preparou uma festa de Natal. A orquestra tocou. Alguém assara Stollen, o pão natalino alemão feito com ingredientes locais. Os guardas se afastaram, permitindo a celebração com pouca vigilância. Weber sentou-se no refeitório, mastigando Stollen e sorvendo café, enquanto o violino de Schmidt entoava Noite Silenciosa em alemão. À sua volta, homens que batalharam pelo Reich de Hitler agora repousavam em terra inimiga, tratados com mais dignidade que seu próprio regime dispensava aos cidadãos. A ironia era esmagadora e reveladora. Perdemos, murmurou Weber ao homem ao lado. A guerra ainda não acabou, rebateu o outro sem firmeza. Não, contrapôs Weber. Perdemos antes de começar, só não percebemos. O homem não contestou. No intervalo entre as notas do violino, ambos compreenderam. A primavera de 1945 trouxe as notícias do colapso alemão. Os prisioneiros se aglomeraram perto dos rádios, enquanto os termos de rendição eram divulgados. Alguns choraram. Outros festejaram em voz baixa. Müller enfureceu-se, alegando mentiras aliadas e prometendo o renascimento do Reich. Mas a maioria sentiu um alívio entorpecido. Acabara. Enfim, tudo terminara. Agora restava o que viria depois. Autoridades americanas iniciaram entrevistas, avaliando quem poderia voltar à Alemanha em segurança e quem ainda representava a ameaça. A vez de Weber chegou no final de maio. Você quer ir para casa, Obergefreiter? Perguntou o oficial americano. Weber rememorou a família, a mãe, se ela tivesse escapado dos bombardeios, a irmã em Hamburgo, sobrevivendo entre escombros. Em seguida, veio à mente a fazenda onde ele laborava, as refeições diárias, a sensação de segurança sem pavor constante, a dignidade básica do trabalho honesto, livre da contaminação ideológica que envenenava tudo. Não sei, confessou ele. O que sobrou para eu voltar? A expressão do oficial se suavizou. Isso é algo que você precisa resolver sozinho. Mas, pelo que vale, foi um bom trabalhador. Sem problemas. Se quiser ficar, há opções. Vamos precisar de mão de obra para a reconstrução. Fique na América.
Essa ideia teria sido traição 2 anos antes. Agora era apenas uma decisão. Weber não respondeu de imediato. O oficial não insistiu. Nas semanas seguintes, os campos de prisioneiros foram se esvaziando. Os primeiros grupos partiram para a Alemanha, uma pátria destruída sob ocupação aliada. Cartas começaram a chegar, relatando cidades em ruínas, gente passando fome, uma nação despedaçada no corpo e na alma. O contraste com o que os prisioneiros haviam vivido na América era gritante. Alguns optaram por permanecer. Não todos, mas o suficiente para chamar atenção. Homens que outrora lutaram contra os Estados Unidos agora preenchiam formulários para virar imigrantes no país que antes ridicularizavam. Encontraram chances onde esperavam só prisão. Descobriram uma justiça inesperada, onde prometiam barbaridade. Weber decidiu em julho. Voltaria à Alemanha, mas só para localizar a família e ajudá-la a emigrar. Ele testemunhara o que uma nação fundada em oportunidades, não em doutrinas fanáticas, podia realizar. Vira operários respeitados, não aterrorizados. Observara um sistema que conquistava lealdade pela eficiência simples, sem imposições. Queria isso para o seu porvir, para os filhos que talvez tivesse. No derradeiro dia na fazenda, Johnston apertou sua mão. Você se saiu bem, Hans. Aprendeu rápido, manteve a integridade. O fazendeiro hesitou. Volte um dia. Pode haver um lugar para você aqui. Weber acenou com a cabeça, sem forças para falar. 3 anos antes, ele teria atirado nesse homem sem pestanejar. Agora, o via quase como um amigo. A travessia final de volta à Europa foi melancólica. O prisioneiro postou-se na amurada do navio, vendo a América se afastar no horizonte. Ninguém mais zombava. Ninguém ria da suposta fraqueza ou desordem americana. Tinham visto a realidade, vivido nela, transformados por ela. Contei tudo à minha esposa, murmurou um homem sobre a comida, o labor, o trato que receberam. Ela não acreditou. Achou que era propaganda forçada. Weber compreendia. Como alguém na pátria poderia crer? Anos de propaganda pintavam a América como fraca, podre, decadente. Aceitar a verdade equivalia a admitir que o resto era farsa, que o sacrifício, o sofrimento, a devoção ao Reich, tudo fora por uma ilusão. Esse, talvez, era o último presente da América aos prisioneiros, não as refeições, ou a música, ou o tratamento humano, mas o peso da verdade, o saber que lutaram por uma mentira contra um povo que, apesar de suas falhas, erguera algo concreto, algo funcional. Ao avistar a costa alemã, Weber refletiu sobre as linhas de montagem em Detroit e Chicago, as fazendas de New Hampshire, a eficácia prática de um regime que priorizava resultados sobre fanatismo. Pensou no aperto de mão de Johnston, no violino de Schmidt, na tranquilidade do ofício sem terror. Depois, na reconstrução, no destino alemão, no se sua terra arrasada poderia absorver lições dos adversários que ignorara dos aliados. A resposta demoraria décadas, mas a indagação em si era avanço. Não se questiona como refazer sem reconhecer o erro inicial. O navio atracou em Bremerhaven numa manhã cinzenta de agosto de 1945. A Alemanha para a qual Weber retornava era irreconhecível. Cidades viradas em carcaças, povos de olhos fundos pela inanição, uma economia desmoronada a ponto de cigarros virarem moeda. Eis o poderoso Reich, destinado a 1000 anos. Durara 12 e perecera sufocado pela própria propaganda. Weber permaneceu no cais, contemplando a pátria com olhos renovados, olhos que viram as fábricas americanas, que se saciaram com sua fartura, que descobriram o que é força verdadeira, sem base em pavor e enganos. Os demais prisioneiros retornados se espalharam pelas ruínas, cada um com suas narrativas. Relatos que começaram em sussurros, depois ecoaram mais alto com o tempo.
contos sobre acampamentos onde a ração era farta e os guardas não eram brutais. Sobre um país tão próspero que podia se dar ao luxo de honrar inimigos. Sobre indústrias que operavam sem parar, enquanto as famílias americanas desfrutavam de bem-estar. Essas narrativas acabariam se tornando um elemento essencial no despertar da Alemanha, parte de um reconhecimento prolongado e doloroso de que a ideologia adotada só trouxe ruína, e de que os adversários que tanto ridicularizava eram mais fortes não apesar de seus princípios, mas justamente por causa deles. Hans Weber jamais esqueceria o barulho daqueles motores na Normandia, o ronco mecânico incessante que sinalizava não apenas um exército, mas uma civilização industrial engajada em guerra. Ele já havia zombado daqueles motores uma vez, chamando-os de muleta, para soldados fracos demais para combater como verdadeiros guerreiros. Agora, percebia que se tratava de algo completamente diferente. Representavam o som de um país que dominara a arte da construção, que aprendera a coordenar o esforço humano em uma escala que a Alemanha nunca alcançara, que demonstrara que ideologias não valiam nada diante do poder básico da eficiência, dos recursos e da determinação. Nos anos subsequentes, enquanto a Alemanha se reerguia sob a orientação dos aliados, Weber observou a transformação de sua nação. Viu-a incorporar alguns daqueles mesmos valores: democracia, eficiência de mercado, respeito aos direitos individuais, tornando-se próspera novamente, mas de forma distinta, sem a arrogância e a brutalidade. Com uma competência discreta que teria soado familiar ao fazendeiro Johnston, ele nunca retornou a New Hampshire, pois obrigações familiares o mantiveram na Alemanha. Carregou aquela vivência consigo. Usou-a para instruir os filhos sobre o preço da presunção, sobre a distinção entre força e selvageria. Sobre como, por vezes, os inimigos ensinam mais do que os aliados jamais poderiam. Em momentos de silêncio, ele recordava aquela primeira barra de chocolate, o sorriso do cabo americano, a fila interminável de caminhões se estendendo até o horizonte. E pensava na risada que morrera em sua garganta naquele dia na Normandia, quando finalmente compreendeu o que enfrentava. A verdadeira força não precisa se gabar, não precisa intimidar, não requer propaganda constante para provar o que todos veem com os próprios olhos. A verdadeira força simplesmente constrói, produz, distribui e deixa os resultados falarem por si. Essa foi a lição da América para Hans Weber e milhares como ele. Uma lição absorvida em campos de prisioneiros mais humanos que seus próprios quartéis. Uma lição que ressoaria por gerações. Uma lição que alterou não só soldados isolados, mas contribuiu para mudar uma nação inteira. Chegaram como prisioneiros, cheios de deboche e soberba. Partiram humilhados, instruídos e mudados para sempre, não por crueldade, propaganda ou coação, mas pelo poder devastador e simples de um sistema funcional, que nutria sua gente, que erguia sem se autodestruir, que mostrou que força e decência não se opõem, mas se complementam. No final, essa lição fez mais pela vitória da paz do que qualquer exército pela vitória da guerra. E na reconstrução silenciosa de uma Alemanha em pedaços, na prosperidade que brotaria das cinzas. Essa lição gerou frutos que nem os prisioneiros, nem seus guardiões poderiam ter previsto quando os primeiros desembarcaram daqueles navios no porto de Boston, aguardando selvageria e deparando-se com algo bem mais ameaçador para sua visão de mundo. A competência simples e inegável. A risada cessara. O aprendizado iniciara. E a história seguiu seu curso.